Muito bem, pessoal, retomamos. Nesse segundo bloco vai ser mais curto, porque o estacionamento fecha 10 horas para você aí de casa. Eu vou precisar sair 5 minutinhos antes e a gente fez um intervalo um pouco maior. O que acontece? Nesse segundo bloco falaremos sobre questões incidentes e atos de comunicação. Não chegaremos a atos de comunicação, mas eu pretendo abordar agora algumas das questões incidentais ao processo penal. Assim como o sequestro, assim como a hipoteca legal, que vão apensados à ação principal, existem alguns outros incidentes. Se eu não me engano, o incidente de insanidade mental já tivemos, não é isso? Professor Marcelo? Marcelo? Não foi o professor Sorge? Acho que foi ele, não foi? No processo. O Semer, foi outra coisa. Exato. Então, esse incidente não falaremos, tá? Falaremos sobre exceção de suspeição, exceção de incompetência, exceção de coisa julgada, exceção de litispendência, que são procedimentos que vão apensados à ação principal, assim como o sequestro e a hipoteca legal. Por isso que eu acho que é uma boa matéria para abordarmos na sequência de cautelares reais, tá bom? Ótimo. Uma breve introdução, pessoal. Os incidentes são divididos em questões prejudiciais e processos incidentes. São coisas diferentes. O jeito é cheio dessas coisas parecidas que tem nome muito próximo, tipo mandato e mandado, proveito do crime, produto do crime, questões prejudiciais, processos incidentais. A gente pode ficar horas falando sobre isso. Prescrição e decadência. E essas coisinhas, essas pequenas filigranas sempre caem numa prova de concurso. Porque é onde dá para diferenciar quem está com a memória melhor que os outros. Tá bom? Então, atentem-se a essas pequenas diferenças em institutos que têm nomes semelhantes e que têm funções semelhantes. Tá bom? Ótimo. Os processos incidentes são aqueles vinculados a matérias de ordem processual, dizendo respeito ao próprio processo em si, motivo pelo qual serão julgados sempre no próprio âmbito criminal. É o que a gente vinha dizendo. É o juiz criminal que vai decidir um processo incidental. Uma exceção de coisa julgada, uma hipoteca legal, um sequestro, uma exceção de incompetência, uma exceção de suspeição. Tá joia? É nesse ambiente dos processos incidentais, aqueles que vão apensadinhos à ação penal, que a gente tem as questões incidentais. Por outro lado, as questões prejudiciais ocorrem quando a prova da existência do crime depende de uma decisão prévia, de uma outra esfera, de um outro âmbito. Tá joia? Já não mais dentro daquele mesmo processo penal. Tá? Existe alguma controvérsia prévia ao processo penal que precisa ser solucionada para que então julguemos o processo penal. Ou não. Tá bem? Aqui, gente, estamos falando sobre o mérito da causa e não sobre exceção de suspeição, que é uma espécie de defesa indireta, ou sobre um sequestro que indiretamente está ligado ao mérito da causa. Aqui não. Aqui é diretamente ligado ao mérito da causa, tá bem? Sem essa decisão prévia, não conseguimos prosseguir. Há uma dependência lógica entre essas duas questões. Uma não convive sem a outra. Preciso decidir aquilo para depois decidir isso. Tá bem? A prejudicialidade resiste nessa impossibilidade de uma correta decisão penal sem o prévio julgamento desta questão. E esta questão prejudicial poderá ser facultativa ou obrigatória. Alguém consegue pensar em algum exemplo? Aquele do crime de bigamia. Exato. Eu dava esse exemplo, sempre desse exemplo, mas eu acho que um exemplo melhor é o da sonegação fiscal, ou dos crimes tributários, porque tem súmula vinculante. A súmula vinculante número 24. A gente vai ver aqui agora. Prejudicialidade obrigatória. Pessoal, está lá no artigo 92. A existência do crime depende de uma prévia decisão extrapenal. Eu preciso que um juiz, ou eu preciso de uma decisão administrativa, eu preciso de uma decisão, de uma solução de um outro âmbito, para então apurar a existência do crime. Sem essa decisão, não posso falar em crime.
Tá? O processo penal, nesse sentido, será suspenso. Eu não posso prosseguir com essa ação penal até que esta questão esteja resolvida naquele outro âmbito. Exemplo é o crime de bigamia que a Fran disse. Exige a comprovação prévia de um casamento anterior, né? Não satisfeita em casar uma vez, a pessoa vai lá e casa duas ao mesmo tempo, com pessoas diferentes. Um verdadeiro artista. Estela, estamos diante de um artista. Mais um exemplo que eu considero um pouco melhor, porque tem súmula vinculante, é no caso dos crimes tributários. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1, A4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Isso é muito comum nas varas federais. Muito comum. O Ministério Público Federal oferece a denúncia sem a devida apuração no Tribunal Tributário, no TIT ou no CARF. E aí, antes da solução neste outro âmbito, não tem como a gente ter certeza se houve lesão ao fisco. Se o fisco não decidiu sobre isso, como eu vou acusar alguém de um crime tributário? O fisco primeiro precisa apurar aquela infração administrativa tributária, para então depois o Ministério Público poder imputar um crime tributário contra esta pessoa. Há uma questão pré-judicial, prévia e que depende de solução em outro âmbito. Isso é uma questão prejudicial e não um processo incidente. Beleza? Temos também a possibilidade de uma prejudicialidade facultativa, como aquelas previstas no artigo 93. O juiz poderá suspender o processo penal quando a questão versar sobre circunstância ou elementar do crime, mas que não seja estado civil da pessoa e tampouco sobre direito cuja prova a lei civil limite. O melhor exemplo é esse. Alguém está acusando alguém de furto, mas na verdade aquele bem não foi furtado, não foi subtraído. Aquele bem foi vendido àquela pessoa. E há uma discussão na justiça civil se esse objeto, supostamente subtraído, foi vendido ou não foi vendido. Fazia parte do pacote. Imagina, é muito comum isso em fazenda. O cara vende X mil cabeças de gado, mas nasce um bezerro no meio do caminho da vaca grávida que foi comprada. De quem é o bezerro? Típico exemplo do quê? Direito civil. Aí alguém vai falar, não, foi furto, porque o bezerro era meu, eu não vendi a vaca e o bezerro. O fruto dessa vaca é meu. Não, mas eu comprei a vaca e o fruto agora é meu. Não, você furtou esse bezerro, porque nasceu foi no meu pasto. Mas não, mas eu já tinha comprado. Isso vai ser discutido no cível. E aí o cara vai lá registrar um boletim de ocorrência porque furtou meu bezerro. Tava no meu pasto, é meu. Entendeu? É esse tipo de controvérsia que pode ser resolvida assim. É uma prejudicialidade facultativa. Vê que é muito a cara da defensoria, né? Acontece, não consegui imaginar um exemplo mais simples assim. Tá bom? Ótimo. Como é que funcionam essas exceções? Vamos falar agora dos processos incidentais, tá? Falamos das questões prejudiciais, não fiz a lousa, mas vamos falar um pouquinho dessas exceções todas que acontecem. Como eu já havia adiantado, os processos incidentes, em regra, as exceções, já vimos a hipoteca legal, já vimos o sequestro, que também podem ser processos incidentes. As exceções também são uma espécie, Emerson, de defesa indireta. Quando eu apresento uma exceção de suspeição, dizendo que aquele juiz não pode julgar aquela causa, porque ele é inimigo do réu, eu estou defendendo aquele réu, para que ele tenha um julgamento dentro das regras do jogo, que o devido processo legal seja respeitado. Tá? É uma ferramenta que permite suscitar a ausência de alguma condição de ação, de pressupostos da ação processual. Por exemplo, a incompetência, dando margem à deflagração de um incidente que será apenso ao processo principal. Tá? Estão previstas as exceções entre os artigos 95 e 112 do CPP e podem ser alegadas, e na verdade algumas devem ser alegadas, na fase da resposta à acusação, do 396A.
Por exemplo, a exceção de suspeição tem que ser alegada na resposta à acusação. Você vai oferecer a sua resposta à acusação e, concomitantemente, outra peça com a sua exceção de suspeição, sobre pena de preclusão. Tá? Se o juiz é seu inimigo, você tem que dizer na primeira oportunidade no processo. Ele não pode se transformar seu inimigo no curso da ação penal. Ou você provocar o juiz para ele se tornar seu inimigo e não julgar a sua causa. Na medida em que você percebe que certamente seria condenado. Como uma estratégia, uma manobra para trocar o juiz do processo. Tá bom? A não ser, é claro, que o motivo da suspeição só seja descoberto no curso da ação processual penal após a resposta à acusação. Aí é diferente. Tá bem? Essas exceções todas são atuadas em apartados, como eu já disse, podendo ser opostas por escrito ou verbalmente. Algumas só por escrito, tá? E, como regra, não suspendem o andamento da ação processual penal, o que é um problema. A gente pode estar sendo processado por um juiz imparcial e suspeito, mas enquanto esta questão não é decidida, a ação penal prossegue. Tá? Muito bem, é claro que existe também a possibilidade do juiz reconhecer a própria suspeição de ofício. E eu acho que essa seja a ocorrência mais comum da suspeição. Não vejo muitas exceções sendo julgadas procedentes pelo juiz de primeiro grau, porque é ele mesmo que vai julgar. E se ele fosse suspeito, ele já sabia. Portanto, ele teria o dever de declarar a sua própria suspeição. Ou seja, na medida em que você apresenta uma exceção de suspeição e esse juiz já não havia se declarado anteriormente suspeito, ele vai julgar procedente essa suspeição? Não, porque se ele se considerar suspeito, ele já declararia de ofício. Perceberam? Ótimo. Nomenclatura. Excipiente é aquela parte que faz a exceção e excepto é a parte contrária, a parte que está sendo questionada. Beleza? No caso de uma exceção de suspeição, o próprio juiz, Renato. Renato, a Fer te mandou um beijo. Você é casado, Renato? Você namora? Não, sou casado. Ah, não, mas a Fer é amiga, viu, família? Só pra vocês entenderem. Eu não conheço essa pessoa. Ótimo, certa resposta. Continua assim. Gente, existem 5 previsões de exceções no Código de Processo Penal. A exceção de suspeição, a exceção de incompetência do juízo, a exceção de litispendência, a exceção de legitimidade da parte e a exceção de coisa julgada. Tá? Vamos tentar falar de cada uma delas aqui nesse breve espaço de tempo que temos. A primeira delas é a exceção de suspeição. Vocês conseguem pensar num juiz suspeito? Amanda, imagine você sendo ré numa ação penal em que o juiz é visto em público aos risos com um adversário seu, com um inimigo seu. Você se sentiria recebendo um julgamento justo? Estaríamos diante de um juiz imparcial? Parece imparcial quando o juiz da sua causa é visto aos risos com seus adversários? Com aquelas pessoas que, inclusive, lhe fizeram estar na condição de réu? Não me parece adequado. E aí, pessoal, não sou eu que estou dizendo, é o professor Badaró. Não exatamente sobre esse caso que vocês podem estar imaginando, mas a teoria da aparência geral de imparcialidade é uma garantia do indivíduo. Olha só o que o professor Badaró fala sobre a teoria da aparência geral da imparcialidade. Eu me lembro de ter falado disso na aula de princípios. Para que a função jurisdicional seja legitimamente exercida, não basta que o magistrado seja subjetivamente imparcial. Não basta isso, Renato. Pode até ser que, de fato, subjetivamente, concretamente, aquele indivíduo, aquela pessoa seja imparcial e esteja proferindo decisões justas. Mas para a justiça é necessário algo maior. É mais do que isso.
é necessário também que a sociedade acredite que o julgamento se deu perante um juiz imparcial. Não basta só o cara ser imparcial. É preciso que todos olhem para o julgamento e digam: sim, foi injusto. Sim, esse juiz é um juiz imparcial. Até porque um julgamento em que toda a sociedade acredite ter sido realizado por um juiz parcial será tão pernicioso e ilegítimo, ainda que concretamente a decisão seja correta e justa, quanto um julgamento realizado perante um juiz intimamente comprometido com uma das partes. Porque aqui estamos falando não daquele caso concreto, mas sim do Poder Judiciário como um todo e na garantia da prestação jurisdicional. É um serviço público que é oferecido. E essa prestação jurisdicional não basta individualmente, concretamente, subjetivamente, cada um dos indivíduos estarem ali imparcialmente julgando os casos. É preciso que todos entendam que assim o foi. Senão, a justiça terá sua imagem arranhada. Isso é mais prejudicial do que um julgamento injusto propriamente dito. Tá joia? É isso que o professor Badaró chama de teoria da aparência geral da imparcialidade, que ele traz da Corte Europeia de Direitos Humanos, se eu não me engano. Tá bem? Recomendo a leitura desse ponto específico lá. E exatamente um fundamento para que possamos alegar uma exceção de suspeição. Gente, esse juiz não parece imparcial aos olhos da sociedade. Portanto, caberia uma exceção de suspeição contra ele. Tá bom? Mas só falando do caso Moro especificamente, caso Moro-Lula, todas as exceções de suspeição em todos os âmbitos foram julgadas improcedentes. Tá bom? Ótimo. Como é que funciona essa exceção? O código chama de exceção de suspeição, mas também serve para a gente alegar o impedimento, né? Que estão previstos um no artigo 252 e o outro no artigo 256. O artigo 252 vai dizer: o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou colateral, ou terceiro grau, enfim. Tem todas as previsões de impedimento. E no 256 tem a suspeição. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar ou, de propósito, modificativo para criá-la. Até o artigo 256 a gente tem as previsões de suspeição, tá? No 254 tem mais, né? O juiz dar-se-á por suspeito quando, for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Não dá para um juiz que seja inimigo do réu julgar naquela causa. Mas também não pode o réu provocar o juiz com o objetivo de tirá-lo do processo, né? Como muitos dizem que o Lula fez, por exemplo. Não sei, não conheço o processo, mas é um caso emblemático sobre essa matéria. Acolhido, o juiz suspende o feito e encaminha para outro juiz. E se o juiz reconheceu a sua suspeição, os atos que ele praticou, os atos decisórios que ele praticou, são nulos, né? Esses atos não poderão continuar produzindo efeitos, tá? Não admitida, o juiz dará sua resposta em 3 dias. Como assim, o juiz? O juiz vai peticionar no processo? É mais ou menos isso. Porque a gente está ingressando com uma exceção de suspeição contra ele. Ele é o problema do caso. Claro que quase sempre ele vai abrir vista para o Ministério Público opinar, né? E aí o Ministério Público sempre dá um parecerzinho sobre a possibilidade da suspeição ou não. E em seguida o juiz tem 3 dias para apresentar a sua resposta, inclusive instruí-la com documentos. E arrolar testemunhas. O juiz arrolaria testemunhas para dizer: não, essa pessoa não é meu inimigo, minha inimiga. Não, ele não é meu irmão, não é meu amigo íntimo, nada disso. Tá? E eu tenho que comprovar isso por esses documentos, por essas testemunhas. Em seguida, todo esse expedientezinho, todo esse apenso vai ser remetido ao tribunal. Porque, obviamente, a gente não poderia deixar esse juiz suspeito decidir a causa. Ora, se a gente está dizendo que ele não pode decidir nada, como é que ele vai decidir a suspeição? Não dá, né?
acolhendo determinada nulidade de todos os atos do processo. Aí é o que a determinação do tribunal. De fato, juiz, você tem que sair do jogo e os seus atos praticados serão todos nulos. Pode haver suspensão do feito principal através de uma medida cautelar. A regra não é essa, mas depois que o processo é remetido ao tribunal, dá para você peticionar no tribunal uma cautelar incidental no sentido de, olha, é melhor a gente parar a tramitação dessa ação penal para que menos atos processuais com caráter decisório sejam praticados e a gente não contaminar mais essa ação penal por esse juiz suspeito. Aí o tribunal pode conceder essa medida cautelar na exceção de suspeição. Tá bem? Ótimo. Ainda sobre suspeição, pode haver alegação de suspeição de membro do Ministério Público. Esta tem previsão legal. Assim como a parte tem direito a um juiz natural e imparcial, o réu também tem direito que o Ministério Público seja imparcial e seja um promotor natural, um procurador da República natural. Não dá para ser qualquer procurador ou qualquer promotor, um inimigo. Essa pessoa, afinal de contas, o promotor é o primeiro juiz da causa, ele que decide, ele opina se tem indícios ou não para oferecimento de denúncia. Se essa pessoa tem um compromisso de amizade, ele vai deixar de oferecer uma denúncia contra alguém? Ou, se ele for inimigo, vai oferecer necessariamente denúncia contra uma pessoa? A gente pode alegar a exceção de suspeição do promotor, tá bem? Idem para peritos, intérpretes e serventuários da justiça. É claro que, no caso do Ministério Público, quem vai decidir é o juiz e não o tribunal. O tribunal decide no caso do juiz porque ele mesmo está sendo acusado de não poder decidir nada. No caso do Ministério Público, não, e aí, portanto, o próprio juiz pode decidir a questão com relação a membro do Ministério Público que tenha, eventualmente, sido excepto. Ok? Aqui estamos falando de algumas possibilidades legais. E o Código de Processo Penal não prevê a suspeição de autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia. Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais. Começa assim a redação do artigo. Nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer o motivo legal. E veja que coisa, Estela. Veja que coisa, Sheila. A gente deve sempre interpretar o Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal e não o contrário. Não é porque o código está vedando que eu não vou fazer. Ah, mas está previsto em lei, não cabe, doutor. Meu caro, pode não caber no Código de Processo Penal de 1940, mas na Constituição de 88 certamente sim. Tá? O devido processo legal é uma garantia. Isso inclui tudo. E essa ideia vem muito arraigada daquela tese de que no inquérito não há nulidade. Se no inquérito não há nulidade, tudo bem se for um delegado suspeito. Tudo bem se o cara era seu inimigo. Não tem problema, porque, afinal de contas, o inquérito passou pelo crivo do promotor. E aí o promotor ofereceu denúncia porque tá certo. Entendeu? Então, essa mentalidade de que no inquérito não há nulidade não faz o menor sentido. Há sim. E, por exemplo, a falta de indiciamento, por exemplo, uma prova ilícita, a obtenção de confissão mediante tortura, você vai falar que isso foi na delegacia, não tem... Não tem cabimento. Mas está lá no artigo 107 e o professor Auri Lopes Júnior defende ser substancialmente inconstitucional essa vedação. Ótimo. A causa de impedimento pode ser suscitada via exceção a qualquer momento. A causa de suspeição deve ser arguida no primeiro momento, após o conhecimento da parte, sob pena de preclusão. Qual que é a diferença entre o impedimento e a suspeição? É que o impedimento é mais objetivo. São casos bem precisos. O código traz lá, quando é amigo, não é, trabalhou junto, já atua no mesmo processo, enfim, um rol de possibilidades. E quando aquilo é descoberto e vem aos autos, a qualquer momento, claro, antes do trânsito, e eu acredito que até depois do trânsito caberia uma revisão criminal com essa tese,
pode ser apresentada a exceção de impedimento. A de suspeição não. A de suspeição, como eu estava dizendo no começo, tem que ser no primeiro momento. Ofereceu a resposta à acusação no 396A, tem que também apresentar a sua exceção de suspeição sob pena de preclusão. Porque aqui estamos num campo um pouco mais subjetivo, né? É isso. A segunda exceção que a gente tem, pessoal, é a exceção de incompetência do juízo. E como você está vendo ali, Fran, tem o nome em latim feio, declinatória fore. Muito provavelmente, obrigado, Estela, essa exceção pode aparecer com esse nome feio na sua prova. Incompetência do juízo, declinatória fore. Predomina o entendimento de que a incompetência em razão do lugar é relativa e deve ser alegado pelo réu na resposta à acusação sob pena de preclusão, de convalidação. O professor Auri não defende essa tese. Toda incompetência provoca sempre nulidade absoluta, tá? Mas é um pouco pacífico na jurisprudência de que sim, a incompetência em razão territorial perpetua, estende e, portanto, não gera nulidade, se não for arguida no primeiro momento. Segundo, a competência em razão da pessoa e matéria. E aí, nesse caso, estamos falando de exceção de incompetência exceção de competência por pessoa e matéria. A pessoa tinha foro por prerrogativa de função, mas estava sendo investigada na primeira instância. Exceção de incompetência, todos os atos praticados são nulos a qualquer momento. Competência material fixada na Constituição Federal gera nulidade absoluta sempre. Idem em razão da matéria. Era crime eleitoral, estava investigando na justiça comum. Exceção de competência pode ser reconhecida a qualquer momento, tem que mandar para a justiça eleitoral. Tá bom? Inclusive de ofício. Será processada em apartado, mais um apensinho, assim como a hipoteca legal, assim como o sequestro, assim como a exceção de suspeição. A exceção de incompetência do juízo também é processada em apartado e rola todo um procedimentozinho lateral ali, tá? Após a oitiva da outra parte, o próprio juiz decidirá se é ou não é competente. E é aquela história, se ele não se declarou incompetente de largada, ele não vai declarar agora. Entendeu? Por fim, se julgada procedente, serão os autos encaminhados ao juiz competente. Declinação de competência. Ora, de fato, não era um crime doloso contra a vida, mas sim comum, latrocínio. Declina a competência e determina a remessa dos autos à vara comum, saindo do júri, portanto. Contra essa decisão que julga procedente a exceção de competência, caberá reze. Se eu não me engano, 5813. Tá? Mas, se rejeitada a exceção de competência, você está dizendo, ora, houve aqui um crime eleitoral. O juiz abre vista ao Ministério Público, o Ministério Público fala, não, nada disso, foi um crime comum. O juiz decide, sim, foi crime comum mesmo. E você, a defesa, faz o quê? Código de Processo Penal não prevê recurso. Quando não há previsão de recurso, como que a gente vai sanar aquela ilegalidade? O remédio heróico, o habeas corpus. E há uma dificuldade dos tribunais admitirem o habeas corpus nesse caso. Né? Até existe um pedaço da jurisprudência que vai dizer que o habeas corpus se banalizou, virou a panaceia do processo penal e etc. Então, há um pouco de resistência ao cabimento de habeas corpus, mas eu já fiz no TJ e coube. Foi julgado improcedente, mas coube. Eles conheceram, pelo menos. Olha que coisa boa. Né? Gente, infelizmente... Vamos só falar essas observações e aí, infelizmente, a gente vai ter que interromper. Já foi esse? Não. Algumas observações sobre exceção de incompetência. Primeira delas, a incompetência relativa não pode ser decretada ex officio. O juiz tem que ser provocado. Tem uma súmula do STJ falando isso, é uma súmula antiga, mas não foi cancelada. Então, é isso. Para efeitos da sua prova. Levando em consideração que a gente não acredita que a exceção de incompetência, que a incompetência em razão local seja relativa, tá? Para nós sempre é absoluta. Segunda observação, a incompetência absoluta, a alegação e o reconhecimento podem se dar a qualquer momento.
Segundo o STF, em casos de incompetência absoluta, o único ato que poderá ser aproveitado é o recebimento da denúncia. Tá? Que tá errado. Ora, se aquele juiz era incompetente, por que a gente vai manter esse ato? Qual que é a diferença? Faz sentido, tá? E a terceira observação, no caso de reconhecimento da incompetência de ofício pelo juiz, não haverá a formação do procedimento incidental. É óbvio, né? O juiz despachou no próprio processo. Eu não tive que apresentar na fase da resposta à acusação uma exceção de incompetência. O próprio juiz de ofício reconheceu no recebendo denúncia e já declinou competência para o juiz competente na opinião dele. Portanto, nesse caso não vai haver um processo em apartado, um procedimento lateral à ação penal, tá bom? Nesse caso também caberá recurso em sentido estrito. Pessoal, então paramos em litispendência. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui comigo. Peço desculpas por ter que encerrar a aula um pouquinho antes. E nos vemos no nosso próximo encontro, que, se eu não me engano, é na quinta-feira que vem. Tá bom? Obrigado, gente.